Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro. Encontro o nosso encontro de amor. E é bom, né? Porque aos pouquinhos a gente vai chegando, vai se aconchegando e começando a entrar em sintonia com a espiritualidade, né? Então, é necessário que nos preparemos para esses momentos, né? Não dá para só chegar chegando e pronto. Exige todo um processo, né? Então, enquanto a gente vai cantando, vai relaxando, desanuviando, né? Limpando o coração de algum ressentimento do dia, os pensamentos, né? Focando para o que realmente importa nesse momento, né? Problemas nesse instante não iremos resolver, mas se estivermos atentos, com certeza a espiritualidade que ausculta o coração de cada um de vocês, sabe das vossas necessidades, irão de alguma forma vos falar através, né, do Evangelho, ou em verso, ou em prosa, ou em canto, né? Então, vamos aguçar os sentidos, ficando esperto, né? Como diz aquela música, viver uma janela para a primavera, que diz assim: acorda, os pássaros já vieram acordar, mostrando que o sol vai aparecer, e cantando aquela linda melodia singular, é a aurora, um lindo dia vai nascer, né? E nada como um dia após o outro, né? E boa noite ao povo de casa, sejam bem-vindos. E bora lá cantar mais um pouquinho. Fiz um teste ali antes, hoje cedo também fiz, já mexi, limpei. Ele tava bonzinho, viu, gente? Aí já não é comigo, né? Mas não tem problema. Com som ou sem som, nós vamos cantar, né? E pode soltar aí. Vamos. Baixa só um pouquinho. Vamos buscar esta bússola. Evangelho de Roberto Pereira. Esse é o meu novo arranjo. Eu tenho um amigo sincero, eu tanto veneno, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajuda. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Quem é ele? Evangelho de Deus, Evangelho verdadeiro, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia retorna, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro eu preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Vocês
arranjo. Eu gosto muito de cantar o Evangelho. E enquanto eu cantava por aí, o povo não queria parar, né? Sempre no final, agora só a capela. Então, estiquei o arranjo. E quando a angústia me toca, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele corro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Vocês. Evangelho de Deus, Evangelho de Deus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de Deus, Evangelho de Deus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de Luz, de Roberto Ferreira, que tornou-se, depois de Quanta Luz, um hino na doutrina espírita, né? Quanta Luz porque já é muito antiga, né? Mas o Evangelho de Luz. Interessante que no movimento espírita tem bastante gente que ainda não conhece, né? Geralmente são as pessoas que não são ligadas à música e desconhecem. Interessante. Todas essas viagens, depois, quando eu comecei a viajar com uma música, ela já viajava em torno já de quase uns 15 anos, por aí. 10 anos, né? Então, em bastante casas assim, muitos estados, né? E divulgando o Evangelho. Enquanto eu passei aí com ela, interessante como muita gente, né, nunca ouviu falar nem do Evangelho musical, nem que existia música espírita, né? O Rio de Janeiro, né? A doutora está aí, não deixa eu mentir, né, doutora? O Rio de Janeiro é um dos locais, dos lugares, né? Que a música na casa espírita é bem mais recebida, né? Todo movimento, né, no Brasil todo, Cabo Frio principalmente, é uma acolhida de todos os irmãos, né? Então, vamos nesse novos arranjos aí também. Quanta Luz, já que eu falei de Quanta Luz, geralmente eu canto sempre no final, né? Quanta Luz, mas hoje eu vou cantar no começo, né? Vamos lá. Iremos. Ah, tudo bem? Oi? Pode aumentar mais um pouquinho, tá? Só mais um. Essa todo mundo sabe. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. E cada música cantada é uma lembrança, uma saudade, momentos e, como eu falei da pomadinha, e o nosso irmão Vanderlei, responsável pela pomada de Limeira, né? Voltou para casa também, acho que um mês depois da música, mais ou menos, também retornou à pátria espiritual. Não sabemos quando, se voltaremos por lá, né? A Elza já foi, Tia Zildinha também, nós levamos uma vez, e a gente tinha uma programação para levar um leão de cada vez, mas oportunidade não faltarão, né? Mas é uma experiência única, viu, gente? Isso eu posso afirmar para vocês, né? Quer, né? Eu quero, né? Vamos lá, mais uma aí, querido. Então, lá no meu CD Desabafo, um beijo ao povo que está aí. A Toninha está online hoje, não é isso? Eu vi alguma coisa ali rápido, está um pouquinho longe, às vezes eu não enxergo, né? E aí eu vou, pessoal, sejam todos bem-vindos. Arnaldo Travassos Coimbra, Jaque, lá de Coimbra, Arnaldo. Então, e tudo isso que nós cantamos, o Evangelho, só vai fazer surtir efeito em nossas vidas. A gente tem falado sobre renúncias, né? Tantas coisas que a gente precisa renunciar em nossas vidas. E uma das coisas é o danado do orgulho. Extirpar ele de nós. Mas é um processo longo, né? É um pote, nós somos um pote sujinho, que está recebendo água limpa, até que fazer essa troca toda, né? Então, vamos trabalhar em nós esse sentimento que atravanca a humanidade, e se a gente não trabalhar, a lei de causa e efeito está aí, né? Então vamos lá, Orgulho. Essa é uma música de Hélio Menandro, nosso irmão também, que faz um belíssimo trabalho no movimento aí. Então eu tenho algumas músicas já, e essa é uma dele, que já está gravada lá no CD Desabafo, né? Passamos essa reflexão na noite de hoje. Quem és, humilde maltrapilho,
o que fostes outrora, um Senhor orgulhoso, e não buscou melhoras, que aos xingos e altos brados esvazia-se do escravo, insensível a quem chora, torturando-nos até a morte, somente pra dizer ao ego: sorriu, rogue e forte. Torturando-nos até a morte, somente pra dizer ao ego: sorriu, rogue e forte. E alguns séculos depois, incomparável entre os dois, lá vem um mendigo que passa, implora um pedaço de pão, reclama sua solidão, na rua ou no banco da praça. Quem és que agora em solidão sente algo indefinível doer no teu coração, e nem sequer saber explicar tua vontade de chorar, mas sente querer o perdão, torturando a consciência. Lá vem toda a ciência colher o que foi plantado, torturando a consciência. Lá vem toda a ciência colher o que foi plantado. Se por não ter sido orientado ou por não ter se dedicado, agora sofres esta lei. Se te preocupas em conhecer boa maneira de conviver, evitará ser machucado. Laia, é uma música que dá aquela embargada, e é uma realidade, né, gente? E nós aqui, presente na noite de hoje, estamos sendo orientados. Já não poderemos dizer que não sabia, não é isso, Stephanie? E segundo André Luiz, passou 2 semanas na casa espírita, não tem mais justificativa. Então, nesse caso, ou ele não foi orientado, ou se recebeu a orientação como nós estamos recebendo. O que falta? A dedicação, a boa vontade. Você sabe que uma música falava que a gente faz ouvido de mercador. Já ouviu isso, Stephanie, ela falar? Vai ter muitas coisas que eu nunca vou deixar morrer, porque eu lembro toda hora de tudo, né? Eu estou parecendo o Sérgio Bittencourt contando as histórias, né? Naquela mesa ele juntava sempre ela, né? E me dizia sempre: o que é viver melhor. Naquela mesa ela contava história que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ela juntava gente e me dizia sempre: como é que é? E nos seus olhos era tanto brilho, pulei a parte, que mais que sua filha eu fiquei sua fã. Mas eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, um violão no canto, uma casa e o jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Mas agora resta essas belas canções para cantarmos, né? E tá faltando, mas a gente consegue seguir, porque essas músicas
o Evangelho, é o Consolador prometido, certo? Mas, se a gente ainda não consegue trabalhar esse sentimento em nós, todas têm sua hora, não é, Claudinha? Né? CD buscai, todas têm sua hora. Achou aí, querido? Fala assim, não sou defesa. Buscai. Chora não, hein? Pode não. Deixa eu só ver aqui quem. Pode me procurar aí. Às vezes me foge o nome do autor, né? A música eu tenho de cor, mas o nome do autor às vezes foge. E uma das coisas que a música sempre foi fiel a isso, sempre citar os compositores. Roberto Ferreira também. Eu estava na dúvida. A maioria das músicas é dele. Todas têm sua hora. Então vamos lá, mais essa aí para a gente fechar o momento nosso de reflexão. E nenhuma das ovelhas confiadas a Jesus deixará de encontrar a luz. E todo mundo tem o seu momento. Mas aperta o passo, a via. A transição está acontecendo. Estamos nos últimos momentos. Momento finale, né? Grande finale. E já sabe, né? Quem samba fica, quem não samba. Aumenta mais um pouquinho aí, só mais. A reencarnação explica tudo. Eu tenho um desejo imenso de estar contigo. Enquanto eu te vejo, eu penso, chegou o momento, o dia que eu tanto espero pra ser seu amigo. E vou vibrando minha alegria em teu pensamento. Por muito tempo eu implorei a luz do firmamento para poder voltar ao orbe do planeta Terra. Estamos fazendo tempo isso. E tirar-te desta agonia que é este sofrimento, e livrar-te desse orgulho incrível que teu peito encerra. As reencarnações sucedem-se paulatinamente, e as tuas más ações transcendem. Vai por aí adiante. Difícil
neste momento, Senhor, agraciados por tudo que Tu nos oferta, por esta família, por esses irmãos de ideal. E neste momento rogamos a espiritualidade amiga que possa intuir a nossa querida Stephanie, responsável pela palavra do Evangelho desta noite. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja. Obrigada, Magda. Você quer que eu mais para trás? Não, para frente, deixa aí que tudo bem. Tá. Boa noite. Boa noite. Tá bom, Magda, obrigada. Que bom poder estar com vocês novamente. Muito obrigada por me receber. É sempre bom fazer parte deste encontro de amor, né? De tempos em tempos aqui no Alvorada Nova. Você sabe, Maga, que você estava falando a respeito da evangelização pela música, né? E enquanto você falava, eu estava ali sentada, lembrando de uma informação que é de tanta importância. Música é nada mais, nada menos do que frequência. A gente está falando de física, física pura. Então, a música é uma frequência, e essa frequência nos conecta. E o mais interessante, não sou eu que falo isso. O homem que mais falou a respeito do poder da música foi Platão, 428 anos antes de Cristo. Se você jogar lá no Google assim, ó, Platão e o poder da música, vocês vão receber muitas informações, porque segundo Platão, a música tem um poder tão absoluto de tocar a alma humana, a alma encarnada, que segundo Platão, a música pode moldar um ser para o bem ou para o mal. Portanto, dica importante para todos nós: prestemos atenção no que ouvimos. Porque muitas vezes a gente ouve uma canção e pensa assim, isso não vai ter nenhuma influência. Segundo Platão, todos os momentos em que você entrar em processo de conflito ou de dor, aquele registro vibracional que está em você vai te remeter àquela música ou àquela direção. Então, repetindo Platão, a música molda para o bem ou para o mal. Por isso, da importância de um evangelho musical. Por isso que a gente se sente tão bem, né? Em estado de elevação quando a gente escuta a Maga cantar, e quando escutávamos nossa querida Célia Tomboli. Aliás, ontem eu fiz a palestra no grupo da Prece. Oi, tio Alexandre. Por isso a Célia foi orientada a se esforçar para implantar a música na doutrina espírita. Por isso que a Célia foi orientada a se esforçar para implantar a música na doutrina espírita. Principalmente aqui na nossa região, né? Não tinha na Baixada Santista. Ela simplesmente foi uma precursora. Olha que maravilha, né? Vocês percebem como nada disso é aleatório, como nada disso é ao acaso? Muito pelo contrário. E ontem eu tive a alegria no coração, como eu estou tendo essa noite de estar com vocês, de estar com o pessoal do grupo da Prece. Eu fiz o trabalho de palestra ontem lá, e adivinha qual foi a música que introduziu, que o nosso querido amigo Paulo Moura colocou para introduzir a palestra? Evangelho de Luz. E adivinha quem estava cantando? Célia Tomboli. E eu ainda falei, quando eu comecei a palestra, ele falou assim para mim: Stephanie, você está sendo recebida com luz e flores. Eu falei, eu senti uma energia tão boa, e aquela voz doce da Célia. E é tudo isso que me veio à mente quando você falou a respeito da música dentro da doutrina espírita. E aí eu lembrei dessa informação que eu tenho, de que Platão, filósofo, 428 anos antes de Cristo, nos falou sobre essa potência que existe na música. Porque, de novo, a música é uma frequência. E aí vai essa dica muito valiosa para nós que estamos aqui presentes, para você que está um pouquinho mais distante, mas assistindo virtualmente esse encontro de amor, que nós prestemos muita atenção, principalmente para quem tem filhos. Esse pessoal que tem filhos ainda crianças ou adolescentes. Eu tenho um filho de 16 anos. E de tanto fazer o evangelho, quando eu não posso, eu envio as vibrações para lá, mas eu deixo lá a aguinha, eu peço para ele ouvir as músicas. Meu filho de 16 anos sabe de cor 2 músicas. Não, ele conhece
Quanta Luz e a música do On Fire Refletir-se. E aí, quando eu lembrei dessa informação, eu falei assim, que bom, ele hoje tem 16 anos e na vida adulta ele vai encontrar muitos conflitos. E aí, tomara que ele seja envolvido por essa frequência, de Quanta Luz e Refletir-se, né? Além de várias outras, mas de cor ele conhece essas duas letras. Por que ele conhece? Porque a gente põe sempre no Evangelho. Então, vocês percebem a importância que nós, enquanto tutores e responsáveis, temos sobre a moralização desses espíritos que estão sob a nossa responsabilidade? Então é muito comum hoje, gente, né, nós termos músicas que fazem muito convite ou uma apologia, normalmente à traição, à ostentação. Então nós temos que prestar atenção se nós estamos ouvindo muito essas frequências. E principalmente os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos adolescentes são muito expostos a essa frequência. Prestemos atenção nisso. A primeira vez que eu Ele é uma conexão. É a conexão, como nos falou o Portão. No momento da sua dor, é aí que ele vai conectar eles e nós, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Eu tinha 17 anos a primeira vez que eu ouvi a música Espírito. 17 anos, né, Marta? A música Conectou tanto. A Marta ouviu pela primeira vez aos 17 anos, conectou tanto que ela está aqui. Que bom, sorte a nossa. E a dela também. E é dela também, com certeza. Nada é ao acaso, né? E tem tudo a ver já o que a gente conversou até aqui sobre o que nós vamos tratar nessa noite, que é sobre a era da regeneração. Mário, você falou assim pra gente, né? Nós estamos nos momentos finais da transição. Na verdade, nós estamos no meio do caminho da regeneração. A era, qual é a era da regeneração? Adivinha? 2023. É o tempo que nós estamos. Quem nos fala sobre isso é ninguém menos do que Dr. Bezerra de Menezes. Em 2010, ou seja, nós estamos em 2023, 13 anos atrás, no encerramento do Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco recebeu por psicofonia, ou seja, através da fala, uma mensagem de Bezerra de Menezes que nos falava exatamente sobre a regeneração, que é o nosso período. Quando a gente fala em era, é tempo, é o nosso período. É uma mensagem longa, mas que eu peguei pequenos trechos desta mensagem que Bezerra nos mandou enquanto humanidade, para que a gente consiga entender um pouquinho. Ele disse assim, ó: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Essa informação é muito importante. Não existe retrocesso na evolução, só existe progresso. A constância e a velocidade em que esse progresso vai acontecer é que difere, mas não existe retrocesso. Então Bezerra nos diz assim, ó: retroceder não é mais possível. E ele continua. Essa parte é muito interessante. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, porque nós somos emocionados quando falamos de espiritismo. Nós somos empolgados. E aí ele nos diz assim: seremos convidados não somente mais ao aplauso, ao entusiasmo e ao júbilo, mas também ao testemunho. Falou em testemunho, o negócio dá uma apertada para o nosso lado. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que nos amam. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição,
na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais humanas serão inadiáveis. E aí ele nos fala assim, olha que frase maravilhosa: que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que os outros reclamem, que os outros se queixem, que os outros gritem, mas que nós guardemos no mais íntimo da alma, ele volta a repetir do íntimo da alma, o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta. É o evangelho restaurado, é o cristianismo restaurado, redivivo. Porque, gente, o que é uma regeneração, senão uma revivência? Algo que revive, algo que nasce novo a partir do que já existiu. E aí ele continua assim, só para finalizar: Jesus, filhos e filhas queridas, espera por nós, que Ele seja o nosso escudo, o amor, e as nossas ferramentas que seja o amor, e que a nossa vida seja um hino de amor. São os votos que formulamos nós, os espíritos espíritas aqui presentes, e que me sugeriram representá-los diante de vós, com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Essa foi a mensagem que Bezerra de Menezes, através de uma psicofonia, passou para nós por Divaldo Pereira Franco. E olha que interessante, quando ele fala assim: Jesus, filhos e filhas queridos, espera por nós. Não, Jesus não está parado esperando por nós, Ele espera de nós. Por quê? Vamos lá. Se nós pararmos para pensar, essa mensagem foi enviada há 10 anos. Só que 150 anos atrás, se nós pegarmos, por exemplo, o livro A Gênese, de Allan Kardec, no final, último capítulo, capítulo 18, esse capítulo trata exatamente do tema regeneração. Então nós temos lá títulos como São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos e a Nova Geração. Se esse capítulo de A Gênese, que nos foi apresentado uma média de 150 anos atrás, falava sobre uma nova geração, adivinha quem é essa nova geração? Vamos contar tempo, gente. Quem é? Eu tenho 49 anos, né? Se a gente for fazer uma média aí de quem está com 80 ou de quem está com a minha média de idade, 50, quem é a nova geração? Somos nós. E aí, uma coisa muito interessante, eu não vou ler esse capítulo, eu não vou ler todos os textos que tem a cada título desse, mas o que eles nos dizem, depois vocês podem pesquisar e ler com mais atenção, capítulo 18 de A Gênese. Eles nos dizem, resumidamente, que iniciada essa grande transição, já não seriam mais as grandes mudanças geológicas do planeta que fariam a transição. Porque muita gente pensa assim, vai vir um tsunami e acabar com todo mundo, né? Vai acontecer igual aconteceu na época dos dinossauros, de repente cai um meteoro e acaba com a raça humana. Não, assim como Bezerra de Menezes nos falou assim, que iniciada a grande transição, na razão direta em que o planeta experimenta mudanças físicas, as mudanças morais serão inadiáveis. O que ele está querendo dizer para a gente? A mesma coisa que nos foi falada em A Gênese, que nessa era, e é essa, a gente está no meio da jornada, nessa era não serão os grandes cataclismas, sabe aqueles furacões, vulcões, não é, o planeta está em evolução, mas geologicamente não existe uma grande evolução. A evolução hoje é da raça humana, é uma evolução moral. E aí o que eles nos dizem? Eles nos dizem que a ordem maior de transformação nesse período seria eles usam essa expressão, nas entranhas do homem, no seu íntimo.
Portanto, é nesse movimento visceral do homem que a sociedade caminha adiante. Porque nós podemos perceber nesse recado, repetido por Bezerra de Menezes em 2010, mas que já nos foi apresentado pelo Espírito de Verdade tanto tempo antes, uma mesma verdade que Emmanuel também nos fala no livro com o título Emmanuel, que foi psicografado por Chico, em que Emmanuel apresenta para a gente que nos últimos milênios a raça humana deu um salto, teve uma grande evolução intelectual, mas muito. Então, se nós pararmos para pensar nas áreas de ciências, engenharias, se nós pensarmos nos processos industriais, não vamos nem tão longe, vamos pensar em 100 anos. Se alguém tem algum parente vivo aí com uma média de 100 anos, 80, a minha mãe tem 80. Na infância da minha mãe, ela tinha as mesmas facilidades que eu tenho e que o meu filho teve ao nascer em 2007, meu filho nasceu em 2007. Vocês percebem que em apenas um século, quanto nós evoluímos? Já paramos para pensar sobre isso? Em um século, que foi só de 100 anos. 100 anos atrás não tinha internet. 100 anos atrás nós não tínhamos muitos recursos, principalmente tecnológicos, porque todos os avanços da ciência, de engenharia e de tudo isso fez a nossa evolução material fazer um boom. Quando nós chegamos na tecnologia, foi um boom ao quadrado. É só nós pensarmos que na época da pandemia todo mundo foi obrigado a aprender a mexer com a internet, querendo ou não querendo, aprender a instalar aplicativo, a mexer com o aplicativo, a pagar conta, a pedir, a fazer atendimento médico por telemedicina. Quantas vezes no meu convênio o médico estava lá no Rio de Janeiro e aí eu entrava na fila de espera do atendimento de telemedicina e em 5 minutos ele me atendia, eu em outro estado. Portanto, dentro do livro Emmanuel nos fala sobre isso, que dentro desses últimos milênios, a ciência, a filosofia e a religião tiveram profundas implementações de um desenvolvimento, e aí que vem a palavra, exterior. Porque, segundo Emmanuel, enquanto nós tivemos todo esse progresso externo, internamente nós avançamos quase nada. Avançamos sim em alguns aspectos, porque se nós pararmos para pensar que antes nós tínhamos aquelas, nos circos romanos, né? Nós tínhamos aquelas apresentações em que os homens lutavam com leões, né? E eram devorados. Então, se nós pararmos para pensar, até tivemos uma evolução. Mas principalmente psiquicamente e emocionalmente nós nos arrastamos. Por isso que Emmanuel sempre usa a expressão de que nós estamos muito mais próximos da experiência material do que da angelitude. E aí, exatamente por nós termos essas facilidades externas, outra grande companheira que nos fala sobre isso é Joana de Ângeles, né? Se nós buscarmos aquela série psicológica de Joana de Ângeles, ditada por Divaldo Pereira Franco, nós veremos ali exatamente as mesmas afirmações, do quanto nós evoluímos e de quanta exteriorização e de tantas facilidades e facilitações mesmo e benefícios nós tivemos ao longo de todo esse período. Só que aí, e isso também nos alerta Joana de Ângeles, dentro desse processo que é um risco para nós, quanto mais nós temos facilidades externas, mais nós nos tornamos individualistas. Sim ou não? Lembra da história de que tem uma televisão em cada quarto da casa e mais uma na sala? Hoje já não precisa nem ter a TV, porque essa TV ficava presa na parede, agora a gente tem o celular. Em cada mão de cada membro de uma família tem um aparelho celular. Tem ou não tem? E essas facilidades nos tornam, tem uma tendência que já é do nosso espírito, porque não estamos evoluídos o suficiente, de buscarmos sim essas facilitações. E até um primeiro momento não tem problema nenhum.
Mas se nós só prestarmos atenção nessa exteriorização, nós seremos arrebatados, levados, seduzidos, convencidos a permanecer nessa verdadeira roda viva de que nós somos muito inteligentes, de que nós somos muito capazes, de que, quiçá, não precisamos nem de Deus. Quem é Deus quando eu tenho dinheiro e posso comprar tudo e pagar todos? Né, tio Alexandre? Se eu tenho 5 milhões na minha conta bancária, eu consigo ter acesso a tudo? A muita coisa. Mas se a gente pensar no processo de exteriorização, é essa a questão. É essa a questão de nós entendermos de forma equivocada. E aí a proposta da doutrina espírita, que é a proposta cristã, é justamente de nós tirarmos este véu de ilusão de que nós somos ou mestre, ou senhores, ou gurus, ou supremos. E ao mesmo tempo também não permitir que nós permanecemos dentro de uma visão melindrosa da vida, em que tudo é sobre mim, em que tudo eu me vitimizo, em que tudo me prejudica, e de que eu tenho que buscar o tempo inteiro um prazer e uma felicidade absolutos e constante, porque é isso que nos faz perder a rota, perder o caminho. E aí, se nós pararmos para pensar nesse processo de exteriorização excessiva, nós nos tornamos individualistas. E o individualismo exacerbado nada mais é do que o egoísmo, nos torna egoístas. Segundo o conceito de Joana de Ângeles, o que é o egoísmo? É o adoecimento do ego. Eu fico tão senhora de mim e com uma pseudopotência tão grande que eu me distancio do outro. Eu não consigo ouvir o outro. Eu não tenho interesse em me aproximar do outro. Eu inclusive acho que não preciso do outro. E daí eu não tenho empatia pela dor do outro, pela necessidade do outro. Muitas vezes a necessidade do outro inclusive me incomoda, porque se torna incômodo dentro das facilidades que eu tenho. E aí, nós já tínhamos também, lá dentro da codificação, e antes da codificação ouvimos isso de Jesus também, quais são as duas grandes chagas da humanidade que emperram, atrasam e dificultam justamente essa evolução moral, psíquica e emocional do ser humano? Egoísmo e orgulho. Você falou do orgulho, né, Mara? E também no conceito de Joana de Ângeles, se o egoísmo é um ego inflado, o orgulho é fruto de uma egolatria, que tem uma característica um pouco diferente. O que é uma pessoa ególatra? Ela está tão senhora de si que só a sua opinião vale. Uma pessoa orgulhosa, ela tem certeza, principalmente absoluta, de tudo. Vamos tomar muito cuidado quando a gente achar que a gente já não tem muito a aprender. Ou quando uma pessoa que no nosso entendimento pode ser mais velha ou mais nova que eu, mais simples ou menos intelectualmente preparada do que eu, segundo o meu conceito. Quando essa pessoa tiver algo para me dizer e eu não tiver vontade de ouvir, cuidado, eu tenho que prestar muita atenção, porque neste momento é quando acionou o meu orgulho. E aí, nós então temos hoje, segundo Emmanuel, segundo Joana de Ângeles, segundo Bezerra de Menezes, que só reafirmaram o que já estava na codificação. Nós temos hoje uma sociedade extremamente egoísta e orgulhosa, num geral. E o que é que essas duas características, esses dois vícios morais produzem? Produzem espíritos imperfeitos. E aí é interessante nós observarmos que nessa, eu vou até voltar na partezinha em que
Bezerra de Menezes nos falou assim, ó: seremos convidados nesse momento de regeneração não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho de amor àqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Somos chamados a dar testemunho. Nós somos neste momento, gente, convidados e orientados a sermos promotores de paz, de amor e de justiça, porque na maioria das vezes nós nos comportamos e vivemos de forma como colaboradores. Mas lembra daquela frase, Jesus espera por você, né? E aí eu coloco de você. É isso, Jesus espera que sejamos promotores. E como é que eu consigo promover a paz, a justiça, o amor, a caridade? Para eu conseguir colaborar nesse processo evolutivo, que inclusive a primeira pessoa beneficiada serei eu. Eu tenho que entender algumas questões. Quando Bezerra fala que nós seremos convidados ao testemunho de amor àqueles que obstaculizam o progresso, ou seja, estão dificultando a coisa, a gente tem que prestar atenção que, por exemplo, lá em O Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, nós temos dito pelos espíritos superiores para nós as ordens dos espíritos, né? Então nós temos lá na questão 100 três grandes ordens. Essas ordens é uma classificação dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o planeta Terra hoje. E lá na terceira ordem, porque tem a terceira, a segunda e a primeira. Na terceira ordem nós temos a ordem dos espíritos imperfeitos. Na segunda ordem nós temos dos bons espíritos. E na primeira ordem nós temos os espíritos puros. Entre espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, qual ordem vocês acham que a gente faz parte? Terceira, segunda ou primeira? Não tem uma quarta? Nessa primeira classificação não, porque... Se tiver uma quarta, fica na terceira. Lá para baixo, mas aí que tá, tio Alexandre. Tio Alexandre falou assim, não tem uma quarta ordem, aí vem a segunda parte da explicação. Leiam, da questão 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. Leiam, esta semana leiam, para que a gente ative a nossa percepção de realidade e saia do véu da ilusão e também da sensação de vitimismo ou de excesso de sensibilidade com a vida, com as pessoas e com as coisas, com as circunstâncias. Por quê? Essas ordens, dentro de cada ordem dessa, existem classes diferentes de espíritos. Nós estamos dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, nós estamos na terceira ordem, só que tem um detalhe. Essa ordem é só um grupo gigantesco de espíritos encarnados e desencarnados que povoam o planeta Terra. Só que dentro dessa ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos classificações diferentes. E é isso que a gente tem que entender ao conviver com os nossos familiares, ao nos lançarmos para um relacionamento social, mesmo ao nos lançarmos para uma relação religiosa, uma experiência religiosa como essa de fazer parte de grupo de trabalhador do Lar Espírita Cristão Alvorada Nova ou dirigente do Lar Espírita Cristão Alvorada Nova. Nós temos que perceber que dentro da ordem dos espíritos imperfeitos existem classificações variadas. Eu vou citar algumas, mas só para a gente entender, falando rapidamente, no item 101 dessa questão, tem assim, ó, os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos. Vamos ver se a gente se reconhece. São aquelas características básicas da ordem dos espíritos imperfeitos. A gente não está nem entre os bons nem entre os puros, só para escolher. Características é a pessoa do outro centro, né? Não é o pessoal do Alvorada não. Vamos falar das características do outro centro. Diz assim, ó. Característica geral. Vamos ver se a gente se reconhece? Vamos ler.
Está lá no Livro dos Espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito. Vocês acham que a gente tem predominância da matéria sobre o espírito? Continuando. Propensão ao mal. Gente, eu estava vendo esses dias uma pesquisa que nós temos uma média, se eu não me engano, de 70 milhões de pensamentos por dia, segundo os estudiosos de comportamento. E dessa porcentagem, 95% são pensamentos ruins. 5% pensamentos ruins. Aí eu pergunto, eles dizem aqui que esses espíritos imperfeitos têm uma propensão ao mal. Até nisso a gente tem que prestar atenção. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Porque eles vêm, eles brotam, eles acontecem. Não é assim? Tá pensando muita coisa ruim? Calma. A gente sai de casa para resolver um problema. Por exemplo, eu vou lá no posto de saúde, eu já saio pensando assim, ó, aquilo lá vai estar lotado, não vão me atender bem, eu vou tomar uma injeção, vou ficar com febre. A gente não foi e já projetou o mal. Não é assim? E aí se a gente vai, é super bem tratado, aí a gente volta para casa, a pessoa pergunta assim pra gente, e aí, foi tudo bem? Foi tudo bem, um milagre, porque normalmente não é assim. Vocês percebem que a gente tem uma a gente é ou não é desse jeitinho? A gente tem uma propensão ao olhar negativo, né? E aí eles continuam dizendo assim, ó, outras características dos espíritos imperfeitos: ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. O espírito imperfeito tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E aí ele diz assim, ó, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já revelam aí a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Esses espíritos podem aliar a sua inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos são mais ou menos abjetos, que são sentimentos mais de frequência baixa. Essas são só as características básicas dos espíritos imperfeitos. Mas aí, lá dentro dessa ordem, nós temos, por exemplo, os espíritos zombeteiros, nós temos os espíritos perversos, nós temos os espíritos incautos, porque como nos fala aqui nas características gerais, tem aquele que não faz nem o bem nem o mal. Sabe o que está em cima do muro? Sabe quando a gente fala assim, mas eu também não estou prejudicando ninguém, para que eu preciso fazer alguma coisa? Então, o que nós temos que ter em mente para que nós possamos pensar em qual é o nosso papel e a nossa escolha, e o nosso comportamento na era de regeneração, a partir dessas informações que nos passou Bezerra de Menezes, a partir das informações que nos passam Emmanuel, Joana de Ângeles, e que, como eu falei antes, já está lá na codificação, é que este planeta Terra onde nós habitamos, tudo nele é o reflexo, é a materialização, é a consequência desses espíritos. Portanto, somos espíritos muito avançados intelectualmente. É só nós vermos tudo que nós conseguimos descobrir, todas as descobertas que já fizemos nos últimos tempos. Porém, ainda perturbados psiquicamente e moralmente bastante comprometidos. E se nós não tivermos essa visão clara e acharmos que todos nós que somos encarnados e os desencarnados que convivem com a gente na nossa rotina diária estão todos no mesmo grau de evolução, nós cometeremos erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. Por exemplo, o erro do julgamento. De eu assistir que um determinado irmão em estado de perturbação ou de demência cometeu um crime e eu falar assim, tinha que chegar lá e matar ele. Lembra da propensão ao mal que a gente tem? O mal nos compraz. Porque quando a gente pensa, o mal me compraz, então quer dizer que é quando eu sinto vontade de matar alguém. Não!
Quando você diz que o irmão deveria ser morto porque ele cometeu um erro, é o mal que está te comprazendo. Você está sentindo prazer no mal. Você acha que o mal é a sua justiça, não é a justiça de Deus que está em voga nesse momento. E é essa observação, é essa auto-observação que nós temos que fazer. Porque, de novo, tudo que existe no planeta é fruto e consequência dos espíritos nele encarnados. E mais, dos desencarnados também. Porque nós estamos o tempo inteiro nessa troca vibracional, nessa sintonia. E mais, como aqueles que estão fora da matéria não têm o magnetismo para materializar, quando eles precisam materializar, adivinha quem que eles veem? Vem na gente. Porque nós temos a matéria, nós temos o magnetismo para a matéria. Então, sabe aquela ideia infeliz que você colocou em prática? Você não estava sozinho ao colocar essa ideia infeliz em prática, ou sozinho. Só que essa balança pesa para os dois lados. Sabe aquela ideia maravilhosa que você colocou em prática e que beneficiou tantas pessoas? Você também não estava sozinho ou sozinha ao ter aquela ideia e ao materializar aquela ideia. E é sobre isso que nós temos que entender. Por quê? Porque, como nos diz lá em A Gênese, esse momento é um momento em que a grande transformação está nas vísceras do homem encarnado. É no seu psiquismo, é na sua capacidade de perceber. E aí, o que nós temos é, como eu falo, que o Livro dos Espíritos é uma cartilha e o Evangelho segundo o Espiritismo é um guia. A definição minha, tá, gente? Porque em o Livro dos Espíritos você tem perguntas e respostas sobre como viver, como escolher, como se comportar, como se dão os processos dentro da nossa existência. E o Evangelho segundo o Espiritismo você tem todas as dicas de como se comportar. É um verdadeiro guia que vai orientar, vai iluminar o seu caminho. Lembrando que a decisão final a quem compete? A você. Então é isso que nós temos que ter em mente, meus queridos irmãos, para nós entendermos que a gente tem que olhar para o planeta Terra e entender que tudo que existe aqui é fruto de todos nós, da nossa reunião, que nós somos espíritos ainda na ordem dos espíritos imperfeitos, que dentro dessa ordem existem classificações diferentes. Então, assim como existe um Chico Xavier, que está como espírito imperfeito, hein? Só para a gente lembrar, só que numa outra classe. Assim como tem o Chico Xavier, tem o irmão infeliz que comete um erro grave, mas que estamos todos sob a mesma gerência, Jesus, e sob a mesma frequência, Deus. Só que a escolha é individual. E aí, como eu falei, nós temos dentro da doutrina espírita um remédio para tentar curar o nosso egoísmo e o nosso orgulho, e também elucidar essas questões para nos tirar da ignorância. Porque a regeneração do planeta Terra, que depende hoje muito mais de nós, ela passa exatamente por esse caminho, de nós entendermos as características das nossas imperfeições morais e trabalharmos dentro deste Evangelho restaurado, desse cristianismo reavivado. Vamos trazer tudo o que Cristo falou para o século presente, para o ano de 2023, para as nossas escolhas e os nossos comportamentos diários, porque isso é possível. Porque, segundo nos falou Bezerra de Menezes, nós estamos na era da regeneração, e regenerar é refazer. Então vamos refazer tudo que nós pudermos em nós com essas informações e utilizando a doutrina espírita como guia. Como eu falo, o Evangelho como guia e o Livro dos Espíritos como cartilha nas nossas vidas. É essa a proposta, gente. Muitíssimo obrigada e fiquemos com Jesus. Boa noite, obrigada. É com você, Marcos. Acorda, tu que dormes. Sim. E enquanto a Stephanie falava,
Aí Arranjos ou dois? novos que Só novos. Aí eu pensei aqui na música Último Aviso, né? Oh, 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 oh. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força outro dominar? Quando parte me cortou, hein? Ah, bom. Isso, Alexandre, pode deixar agora, vambora, vai, segue o fluxo. O DJ. Vocês estão umas treinadas nele. Então vamos aí, Roberto Ferreira, para fechar agora. Uma nova era iluminou nosso caminho, o amor e o carinho mostram um novo horizonte. Nossa esfera se transforma em novo ninho. É a primavera, a jornada eterna fonte. Vamos cantando em direção à claridade, a legião do amor sublime nos espera. Junte-se a nós, vamos levar a humanidade esta canção que nos transporta à nova era. Vamos, meu povo, preparar nossa morada, que este planeta seja nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Quem sabe o quanto fizemos em tempos passados, braços cruzados frente à fome e à dor, sem ter ainda em nossa alma a existência desta coisa linda que é a essência do amor. Quem sabe até quantas mágoas já deixamos numa outra vida, em passada encarnação, e hoje mais feliz a caridade semeamos. É a nova era andando em nosso coração. Vamos, meu povo, vamos, meu povo, preparar nossa morada, o povo de casa. Este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. A nova era. Jesus trouxe a nova era. E aqui nós continuamos. Um beijo ao povo de casa. Obrigada pelo carinho. Eu estou na dúvida se ainda é feriado, né? Porque povo de casa, dá só uma espiadinha aqui, olha só, né? Ó. Será que é feriado? Férias. Tá vendo? Um beijo, povo de casa, que a gente continua e até semana que vem. Anote os pedidos aí, Thaís, né? Na medida do possível atenderei. Um beijo, meu povo.